Olá, vamos aqui ao nosso radar da semana nesse domingão, dia 24 de julho. Radar da semana para os pregões dos dias 25 aos dias 29, ou seja, encerramento, a última semana para encerrar o mês aí de julho, primeiro mês do segundo semestre. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube, caso ainda não tenha feito isso. Se você estiver dentro do YouTube, parte de baixo do vídeo vai ter um botão inscreva-se, clica nele e deixe as notificações ativado para sempre ser lembrado de todo o conteúdo que a gente disponibiliza aqui, desde a sala ao vivo, que é o radar do mercado, esse é o radar da semana, radar do mercado ao vivo, começando às 8h45 e indo até às 16 horas, com intervalo apenas das 13 para as 14 horas em todos os pregões. Então acompanhe aqui de perto o canal e no final do dia ainda você tem a análise de fechamento do pregão. Vamos dar uma olhada aqui de maneira geral quais ativos que a gente vai abordar nesse radar da semana. Eu vou falar aqui do Ibovespa, depois do Ibovespa vou falar dos futuros, dólar e juros, na sequência eu falo do S&P 500, petróleo, aí venho falando de PTR4, falo de minério, falo da Vale 3, dou uma geral nos índices, desde consumo, com o setor imobiliário, energia, financeiro e de materiais, que está relacionado mais à questão das commodities. E aí vem falando de umas 9 ações, considerando além dessas 9, PETR4 Vale 3, então são mais 11 ações aí comentadas nesse radar da semana. Vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha. Aproveita também para colocar aqui embaixo o ativo que você quer que a gente comente na próxima análise de fechamento do pregão, que analise, que não esteja aqui nessa lista. Obrigado. Então vamos lá, vamos começar pelo Ibovespa, deixa eu só tirar essa lista aqui da tela. Começando pelo Ibovespa, terminou a semana bem, com alta de 2,46%. Desculpa, devolvendo uma boa parte do grande candle de baixa da semana passada, criando a expectativa de poder ter algo mais para cima, e até nesse sentido, ou seja, o primeiro sinal positivo, superação da máxima dessa última semana, 99.724, ou seja, se superar essa máxima aqui, reforça um pouco mais a chance de ter um repique dessa queda aqui, ó, desse último movimento de baixo. E esse repique a gente teria desafios importantes na região ali do 102.000 a 102.225 a 102.720, depois média móvel 13 períodos e mais acima um patamar que seria um cenário mais otimista possível de repique nos 105 mil pontos. No gráfico diário, o que é possível perceber que a gente teve uma recuperação depois que teve aqui um sinal de topo no meio da semana ali na quinta-feira e conseguiu reverter aqui para cima, vindo para cima dos 98 mil pontos, fechando acima desse patamar, superando a máxima desse candle na sexta-feira, mesmo que tenha sido um candle de definição, ainda cria-se uma expectativa maior pelo movimento do gráfico diário de ter algo maior para cima. O que muda, o que começa a trazer algo mais negativo aqui seria um fechamento do Ibovespa aí no início da semana, na segunda-feira, por exemplo, para baixo da média móvel de 13 períodos, para baixo da mínima desse último pregão, 98.321, e na sequência uma nova mínima. Isso aumentará a probabilidade de ter algo para baixo. Mas enquanto isso não acontecer, olhando para o curtíssimo prazo, para os próximos pregões, fica aí um viés um pouco mais positivo nesse momento, após o fechamento dessa semana e considerando principalmente esses dois últimos pregões. No dólar, a semana foi boa, semana de alta de 1,43%, dólar dentro do movimento ascendente aqui no gráfico semanal, sem nenhum sinal de baixa. O único que teve aqui um sinal de baixa, mas que não foi confirmado, que seria através da perda da mínima desse candle, foi essa semana aqui, e continua forte para cima. E quando eu falo forte para cima, colocando aqui um gráfico mensal, dá para perceber que o dólar vai caminhando aí gradativamente para a zona principal de resistência de todo um processo de lateralização que já longo, que vem lá desde 2020. Ou seja, qual é esse nível de resistência principal? Na faixa dos 5.660, é a região mais relevante aqui de resistência, pegando aqui para trás, por onde passou. Enfim, nós temos esse nível aí que é um nível bem relevante de resistência. No gráfico semanal, dando um zoom menos, passou aqui de um patamar que era um ponto para ficar atento,
Lógico que pode voltar para baixo aqui desse patamar, mas por enquanto conseguiu voltar para cima, que aumenta-se a chance justamente de buscar a região dos 5.660. No gráfico diário, a tendência continua sendo de alta, não gerou sinal de baixa, mas se o dólar abre caindo aqui, perde essa mínima, ele gera a confirmação de um topo numa zona de resistência, que é essa aqui, está patinando para ficar acima dessa máxima, mas essa aqui, ó, patinando para ficar acima dessa faixa aí de pontos, que o ponto mais alto é o 5.514,5. Então esse nível é um nível importante de resistência para o dólar, desde os 5.500, que já ficou acima, depois 5.514,5. O ponto mais alto agora de resistência 5.527. Dólar abriu subindo, superou essas duas máximas, reforça a chance de continuar caminhando para a região dos 5.660. Então, lembrando, para operações de day trade, enfim, de prazos mais curtos, eu vou comentar isso já no nosso radar do mercado, na nossa sala ao vivo, a partir de 8h45 da manhã, nesta segunda-feira. Nos juros, a gente teve juros daí, contrato F25, movimento de subida, segue dentro do seu viés de alta, tendência de alta. A forma como rompeu essa zona de resistência, eu não esperaria algo tão longo para cima, em termos de movimento. Quando eu falo não esperaria, não replicaria, por exemplo, esse tamanho desse recuo aqui para cima, como se fosse um pivô de alta aqui, eu projetando, fazendo a projeção alternada daqui, eu não esperaria tanto para cima, pela forma que foi vindo o rompimento. Mas de maneira geral segue dentro da tendência de alta em todos os prazos operacionais. Olhando para um gráfico diário, está no processo de recuo do preço, onde pode bater aqui na média e gerar um novo sinal de alta, na média e na zona ali de topos anteriores, né? Então seria aqui no patamar que já foi testado, R$ 13,22 até um patamar ali dos 13,16. Retorno para baixo da média, principalmente oscilação abaixo da mínima desse grande candle de alta aqui que está localizado em 13,07, é o que vai começar a deteriorar ou sinalizar a reversão da tendência de alta de curto prazo no DI. Então, por enquanto, a tendência de alta, o que a gente espera disso? Que ela pare em cima de níveis de suporte e gere uma nova sinalização para ter algo mais para cima. Começa a mudar esse cenário ao retornar não só para baixo da média, mas para essa região abaixo dos 13,07, para mim seria um sinal um pouco mais relevante de provável mudança aí de cenário de curto prazo para os juros. Seguindo para, antes de falar da Petrobras, eu vou falar aqui do S&P 500, que na última semana terminou aqui com alta aí de 2,55%, mas já batendo na média móvel 3 períodos. Por enquanto, movimento de alta. Veio aqui para ameaçar cair, já reverteu para cima, está dando um movimento de alta. Só que é contra a tendência. Então, na minha opinião, a tendência ainda permanece sendo tendência de baixa. Isso aqui é um processo de correção dessa tendência. Muda essa tendência, o cenário muda realmente, mas de forma mais positiva para o S&P 500, cenário que eu estou pensando de curto para médio prazo, não de curtíssimo a curto prazo, mas principalmente pensando no médio prazo, se retornar para cima dos 477. E olhando até para um gráfico mensal, terminei que eu saí aqui do S&P 500, olhando aqui para um gráfico mensal, a mudança principal vai ser na formação de um fundo ascendente, que seria, nesse momento, justamente os 477, voltar para cima dessa região, que pelo gráfico semanal representaria a mudança da tendência de baixa. Mas de maneira geral, aspecto um pouco mais positivo, gráfico diário dentro da tendência de alta, vai ser importante S&P 500 se sustentar acima da região em torno de 3.900. Por exemplo, ficar aqui de lado e gerar pivô de alta para aumentar a probabilidade de ter algo mais para cima. Por outro lado, retorno para baixo dos 3.900 reforça um pouco mais a chance de perda de força na atual tendência de alta de curto prazo, aumentando a chance de ter algo mais para baixo, que seria o início de uma formação de um topo descendente na média lá no gráfico semanal. Algo como aconteceu aqui, né? Foi lá bater na média, gerou sinal de topo e teve uma pancada para baixo. Seguindo aqui para a gente falar, depois do S&P 500, do petróleo, que na semana ali passada a gente teve, esse aqui é o gráfico semanal, a gente teve aí um processo de subida, a alta aí na faixa de 2,8%, sustentação em cima da região dos $100, o barril do petróleo. Então aqui a gente tem um patamar de suporte que começa na faixa dos 102,30 e vai até o patamar de 97,65. Chegou nesse nível aqui, na semana retrasada fechar em cima exatamente dos $100, 100,79,
e agora conseguiu se sustentar acima, mas ainda sem confirmar um sinal de alta, que seria aqui quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico semanal, ou seja, o que teria que acontecer nessa próxima semana para criar uma expectativa mais positiva em cima do suporte, superação da máxima, não só dessa, como da semana retrasada, ou seja, 107,56 e 107,64. Enquanto isso não acontecer, ficar atento no gráfico diário, pois estamos dentro do movimento de queda. Para reverter isso aqui, precisa gerar um sinal de fundo ou mesmo pivô de alta, que até confirmaria um padrão gráfico dos candles, desculpa, padrão gráfico não dos candles, padrão gráfico mesmo, chamado de ombro, cabeça, ombro invertido. Então teria que romper aqui essa região para criar uma expectativa mais positiva, ou seja, uma tendência de alta de curto prazo, e fazendo a projeção aqui dessa altura aqui, que seria essa cabeça, a gente estaria falando ali no petróleo, podendo voltar para esse nível aqui na faixa dos 118. Tá? Então seria algo nesse patamar. Só que a gente está dentro do movimento de queda, enquanto não gerar nenhum sinal de alta como superar na máxima do dia anterior, segue apontando mais para baixo. Tá? Então apontando mais para baixo, qual o nível de suporte? $100 até o patamar de 99. Depois disso, só a mínima mesmo lá na casa dos 94,55. E Petrobras, PETR4 se beneficiou com esse movimento aí de recuperação do petróleo, conseguiu não proporcionar um sinal de baixa, então vai ser importante para a próxima semana também não fazer isso. Voltar ali para baixo da mínima dessa semana, que foi 28,20, não seria algo bom. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Um topo seria a formação de um topo abaixo do topo anterior. Ou seja, na hora que ela consegue voltar para cima dos R$29, já vem o mercado e joga ela para baixo, não só dos 29, mas para baixo da mínima dessa última semana, 28,20. O que reforçaria um topo descendente e a expectativa de ter algo para baixo. Porém, enquanto não tivermos algo nesse sentido, olhando aqui para o cenário atual, fica mais para compra. Quem entrou comprando, já comprou aqui ou vai abrir uma compra aqui nesse ponto, um dos pontos de stop é ser colocado abaixo da mínima do pregão desse último pregão, né? Foi de sexta-feira. E o outro ponto de stop, para quem está pensando num prazo um pouquinho maior, que é trabalhar, deixar a tendência do gráfico diário andar naturalmente, ou seja, enquanto não quebrar topos e fundos ascendentes, o stop ficaria em R$ 28,19. Ou seja, se perdesse a mínima dessa última semana, que geraria inclusive um sinal de baixo que eu comentei no gráfico semanal da PETR4. Minério. No minério, o que tivemos no fechamento da semana foi uma recuperação. Aqui já temos o comportamento do pregão já referente aí que a gente vai ter no dia 25. Então o minério lá fora já começa a ser negociado aqui e com uma boa alta de 3% nesse momento. Na sexta alta foi de 5,31%. Desafio importante para o minério, que está em tendência de baixa de curto prazo, apesar desses dois últimos pregões bons, está em tendência de baixa de curto prazo, e o principal teto vai ficar aqui em torno dos 108,15 a 108,75. Acima disso, o próximo nível de preço importante, 113,55 resistências para o minério. Então segue dentro do movimento de alta, e olhando para um gráfico semanal, fechamento da semana passada foi um fechamento de recuperação, e essa semana está abrindo já com a superação da máxima da semana passada, o que cria uma expectativa de repique de alta e correção da atual tendência de baixa de curto a médio prazo, ou seja, dentro da característica de uma tendência, o que é mais provável acontecer? Esse movimento não ser um movimento tão forte para cima, respeitar níveis de resistência e voltar a ter um outro movimento de queda que venha a perder essa mínima. Então, falando de probabilidade, seria isso. E nível de resistência para o minério, a gente está falando aqui, pegando o Fibonacci, por exemplo. Esse aqui, Fibonacci aritmético. Tem 112,50 e depois 118,35. São as resistências mais próximas pelo Fibonacci. Deixa eu tirar aqui esse... Pronto, tirar esse daqui. E agora vamos falar da Vale 3, que terminou a semana. Ainda se recuperando 1,23%, deixando um candle de reversão chamado de martelo. Corpo pequeno na parte superior, sombra inferior grande, pelo menos ali 2 vezes o tamanho do corpo do candle. A confirmação desse padrão, que é um padrão de alta dos candles, ela virá se a Vale conseguir romper aqui essa máxima aqui, que é superar R$ 70,75. Isso aumentará a probabilidade da ação gerar também um repique de alta contra a tendência de baixa. Então,
Se isso acontecer, não esperar algo tão longo para cima, sabendo que vai ter resistências mais relevantes, começando na faixa dos 74,62 a 74,87, depois passando ali por uma região de 77,40. Essa região aqui assim, ó, bem pesada, em termos de oscilação ali, 3 semanas consecutivas oscilando nessa faixa de preço sem conseguir se manter assim, ó. Então seria o principal desafio. Aqui que na realidade tende a mudar a tendência da Vale 3, né? Ou seja, a expectativa da Vale 3 tende a mudar se ela conseguir gerar algo para cima disso aqui, ó. Então é isso que traria um aspecto mais positivo. Olhando para um gráfico diário, está dentro do movimento de alta, que pode testar efetivamente a média, não bateu efetivamente na média, mas gerou um candle de perda de força. Enquanto não gerar algo tão relevante para baixo, o que seria mais relevante aqui? Um fechamento de um pregão para baixo, 68,57, com nova mínima na sequência. Isso aumentaria a probabilidade de ter algo mais para baixo. Mas por enquanto, dentro de um gap de alta, fechou em alta de 0,93% no último pregão, ainda com um desafio na média e nessa região aqui de gap de baixa, mais fundo anterior, ali em torno dos 72,30. Próximo ativo a gente abordar aqui, que eu tinha separado, na realidade são agora os índices, né? Começando aqui pelo consumo, vou colocar um gráfico mensal do lado de cá. Consumo ainda dentro de um viés mais positivo, viés que eu digo é pensando nos próximos pregões, pensando que está dentro de uma, avaliando aqui que está dentro de uma tendência de baixa, mas o momento atual é de uma correção, que cria uma expectativa de poder testar resistências ali um pouco mais importantes, como essa região de um fundo anterior e média móvel exponencial de 13 períodos, ou seja, um patamar de 3.260 basicamente, e a média nesse momento em 3.280. 3.260 e depois 3.280, zona de resistência. Acima disso, resistência mais relevante, 3.348. Então, o viés é mais positivo. Apesar de ter feito um grande candle de alta e não ter evoluído, fica com um viés um pouquinho mais positivo no curtíssimo prazo. Olhando para um gráfico diário, então, ó, observe que veio aqui, caindo mais fraco, gerou um sinal de alta e está, por enquanto, dentro do movimento de subida. A expectativa é que venha romper esses 3.192,17, pois isso proporcionaria inclusive uma tendência de alta de curto prazo. Para começar a anular essa expectativa, só se voltar aqui para baixo dessa região, que voltou até aqui, ó, mas se recuperou logo em seguida. Ou seja, voltar para baixo no patamar ali em torno dos 3.090, 3.086, traz um aspecto mais negativo. Enquanto isso não acontecer, curtíssimo prazo, olhando principalmente ali gráfico diário, está dentro de um processo de recuperação, que pode restabelecer sua tendência de alta na superação dos 392. Seguindo aqui para falar de imóvel, setor imobiliário, nós temos aqui, dentro desse setor, uma semana que terminou em alta, ainda dentro também no processo de recuperação, só que recuperação contra a tendência, topos e fundos descendentes, zona de resistência muito importante, desde a média móvel 672 até o patamar aqui de fundos anteriores, que começa ali na faixa 681 e depois 691, então 672 onde está a média, depois 681, 691, são as resistências mais importantes na minha opinião para o setor imobiliário, que está dentro de uma correção. Correção, quando a gente fala correção, eu já mencionei aqui nessa análise, não esperar muito para cima e aumenta-se a chance de respeitar as resistências. Então, pegando até a última resistência aqui, o último movimento de baixo que partiu desse ponto, deixa eu jogar o imã aqui, que partiu aqui desse ponto e veio até essa mínima aqui, a gente está falando de uma retração de 38,2%, que tinha fechado acima, e depois outra que vai ficar aí sim, entra na região mais relevante de resistência, de dois fundos anteriores, 676 até a região 693, que seria a retração de 61,2% do Fibonacci. Então, 61,8, desculpa. Então aqui a gente tem um movimento de subida sem ainda algo tão relevante para cima. Começou bem, mas deu uma patinada. Se olhar para um gráfico diário, está dentro de um processo ainda de recuperação. Só muda também esse cenário que é um pouco mais positivo. Dá para perceber, ó,
que superou essa região aqui e agora esse aqui funciona como suportes. Lógico, o preço voltou para baixo aqui, seria algo negativo. Basicamente, a retomada da tendência de baixa viria através da perda de 635 e 52. Por enquanto, o viés um pouco mais positivo dentro do setor, tentando garimpar ali um outro ativo que possa fazer sentido. Inclusive, a gente está comprado em um ativo aí do setor, falando de operação de swing trade. Swing trade, que está aqui ó, dentro do aplicativo do Invest, as 9 operações que nós temos em aberto de swing trade já para abertura dessa próxima semana. IEX no gráfico diário a tendência de alta, gráfico semanal está dentro de um processo também de recuperação contra a tendência de baixo, ou seja, o mercado vai fazendo uma correção contra essa tendênciazinha de baixo, vai se recuperando, foi um bom fechamento de semana, o que cria uma chance maior de buscar uma região da média ali que está perto dos 80 mil pontos, e depois disso tem a faixa dos 80.500 a 80.800. Então são as 3 resistências que eu identifico para o setor elétrico nesse momento. Então o viés é um pouquinho mais positivo olhando ali para a semana, gráfico diário, como já disse, gerando tendência de alta, só volta a ficar um pouquinho mais apontando para baixo, retornando para baixo aqui da média, gerando topo, fechando abaixo da média, gerando nova mínima no candle seguinte. Enquanto isso não acontecer, fica aí a expectativa de ser uma semana mais para cima, mais positiva. IFNC, deixa eu voltar aqui no gráfico semanal, setor financeiro, boa recuperação após a tendência aqui forte de baixa, que parou em cima de uma mínima de um fundo relevante no gráfico, fundo bem importante, ativo bateu aqui e conseguiu se recuperar, aumentando a chance também de fazer igual que aconteceu, ó, superou essa máxima aqui, ó, e terminou tendo um movimento de subida. Então aumenta a chance de ter algo mais para cima, onde o seu principal desafio vai estar aqui, entre 9.618 a patamar de 9.766. Sabendo que a média também vai descendo, então que deve entrar nessa região de pontos que eu acabei de mencionar. O que, olhando para o diário aqui, até a forma como foi a subida, cria realmente essa chance de poder, uma pena ter superado e ter já voltado para baixo, mas monitorando os próximos pregões, deu uma patinada aqui, gerou superação de máxima, reforça o cenário mais positivo de curtíssimo a curto prazo visto pelo gráfico diário. Tá? Mas lembrando que num prazo mais longo, mensal ou semanal, o viés é mais negativo ainda e está dentro do processo de correção, então não esperamos aí, não projetar algo muito longo para cima em um primeiro momento. IMAT aqui no setor de materiais fechou em alta de 2,82%, mas não conseguiu ainda gerar um fundo no semanal. Superação dessa máxima aqui dessa semana 5,020, reforça essa chance de fundo com resistência em 5,121 e depois disso na faixa de 5,370. As resistências mais próximas. Posso inclusive colocar até aqui o Fibonacci nesse movimento de queda e ver ali os pontos de resistência 5,245 e depois na faixa 5,434, que é muito próximo da máxima que eu acabei de comentar aqui, que é 5,408. 5,408. Então, resistências na faixa dos 5,120, resistência. Depois tem aqui 5,370 e essa máxima aqui 5,408. Junto ali com a média móvel de 13 períodos. No gráfico diário, aqui é até mais fraquinho do que os demais, no sentido do que conseguiu fazer. Patinou ali no fundo anterior, ou seja, se eu comparar com o Ibovespa ele conseguiu vir para cima dessa região aqui e se sustentar, que seria os 98 mil pontos lá. Aqui não conseguiu. Significa dizer que o setor ainda vem mais fraco do que a média. Setor ali de materiais, que a gente está falando de Vale, de GGBR4, ZIN5, CSNA3, Suzano, Klabin, que até tiveram uma semana muito boa. Mas, por enquanto, em média, vem mais fraco. Para ganhar mais força que precisa retornar para cima da média, para cima da região principalmente dos 4.990 a 5.000 pontos.
Seguindo aqui para falar de ações, falando um pouco mais, pensando em um swing trade, Brasil Foods fechou muito bem ali, uma recuperação boa na última semana. Conseguiu, olha aqui o gráfico semanal, conseguiu bater no nível de antiga resistência e se sustentar em cima também da média, ou seja, duplo suporte, média mais antiga resistência, e a ação conseguiu fechar bem. Então, ou seja, veio para formar um topo ascendente, mas conseguiu ainda se recuperar bem. Observe aqui que ela voltou para cima desse nível de preço, que ali era uma região de topo, volta, que funciona como suporte, passa direto, então algo positivo. Já para entrar comprando aqui, dependendo do recuo que ela venha fazer, pode até usar um gráfico 60 minutos para isso, seria uma alternativa de compra, botando stop para baixo da média, para baixo dessa região aqui. E lembrando, essa região aqui que eu estou falando é a região dos 15,37. Média móvel está em 15,35, enfim, botando um pouquinho mais para baixo aí dos 15,30, já estaria de bom tamanho em termos de stop de uma possível compra no papel. Com essa sinalização aqui, se ela conseguir superar essa máxima, ela vai aumentar a chance de caminhar para outro patamar de resistência, que seria esse aqui que passa por esse fundo, que deu uma lateralizada daqui como suporte, aqui virou resistência. Ou seja, um patamar ali que vai ficar em torno dos 12,84. Itube 4, ação dentro de uma tendência indefinida, rompeu o topo anterior, anulou a tendência de baixo e criou uma expectativa mais positiva. Tem 3 candles aqui de lado, se ela ficar, dar uma patinada aqui e gerar sinal de alta, fica mais para buscar a operação de compra. Se conseguir romper aqui direto, pivô de alta, não anima tanto para fazer essa entrada no pivô de alta por conta disso aqui no gráfico semanal. A tendência é de baixa, como a tendência é de baixa, não esperar muita coisa dos movimentos de subida, e normalmente eles respeitam as resistências. Então essa região aqui, que vai ali dos 23,76 até 23,87, onde está a média, região mais pesada de resistência, que é justamente essa região dessa máxima aqui assim, ó. Então quanto maior o tempo ficar aqui para depois gerar o pivô de alta, é uma alternativa de entrada. Vou comprar aqui no pivô de alta, boto o stop abaixo da mínima do candle que gerar o pivô, e tenta pegar algo aqui para cima, olhando mais para essa região de topo aqui em termos de resistência, 24,45 a 24,63. Marfrig, gráfico diário também, assim como o PTR4 não, assim como o Itube 4, anulou a tendência de baixa. Praticamente definiu uma tendência de alta quando faz algo semelhante a um W aqui, ó, parecido com um W. Mas fechou mal a sexta-feira com queda de 2,12%. O fato é que essa ação gerar sinal de alta para cima pelo menos da média móvel de 13 períodos vai chamar pelo menos minha atenção para abrir uma possibilidade de uma compra no decorrer dessa semana. Ela teria que ter mais recuo aqui para gerar algum sinal de alta, pelo menos mais uns 2 pregões, de 2 a 3 pregões. Seria algo mais positivo para planejar uma compra. Por quê? Por conta da tendência de baixa do gráfico semanal. Então não exige tanto para cima. E não exige tanto para cima, a gente está falando de resistência na faixa dos 14,57, 14,65. Então quanto mais afastado for a entrada dessa região, melhor a relação risco-retorno da operação. Tende a ser a melhor relação risco-retorno. RDO-R3 também anulou sua tendência de baixa ao superar o topo anterior. A ação que vem na tendência de baixa gráfico semanal, topos e fundos descendentes. Diário vinha também na tendência de baixa, mas conseguiu furar aqui essa zona de resistência. Depois desse movimento bom para cima de Redditor, ficar atento aí nos próximos pregões. Se forem pregões para baixo, tende a trazer a oportunidade de compra de fundo ascendente na expectativa de retomar a tendência de alta de curto prazo, de buscar uma resistência ali no gráfico semanal por volta dos 32,60, 32,92, onde está a média móvel atualmente, média móvel exponencial de 13 períodos. Mais um ativo para a gente comentar depois de Redditor, os IN5, que também superou a máxima do topo anterior, ou seja, vários ativos dando sinais de recuperação, igual o Ibovespa representa a média, quando volta para cima dos 98 mil pontos, significa dizer que foi uma semana onde conseguiu, além de fechar positivo, conseguiu ter uma sinalização positiva ali por parte dos compradores, que é o que aconteceu em diversos ativos, anulando a tendência de baixa de curto prazo e ficando indefinido. É o caso aqui da Uzi Minas, no gráfico diário, está indefinida, mas com viés de alta. Dentro desse viés de alta, se gerar sinal de alta em cima de nível de suporte, como por exemplo a média, abre a possibilidade de entrar em uma compra de swing trade no decorrer desta semana. Quem está comprado no swing trade tem a opção de jogar o stop abaixo da mínima
desse último candle aqui, porque bateu na zona de resistência, gerou um candle de baixa, chamado de nuvem negra, que quase encobre todo o corpo do candle anterior. E a perda dessa mínima aqui, que é 8,89, aumentará a probabilidade de um pouco mais de queda do ativo, falando de curtíssimo prazo. Embraer, Embry 3, também conseguiu superar a máxima do último topo aqui, ó, a máxima do último topo descendente, superou, anulou a tendência de baixa, faz um processo de correção aqui. Se tivesse mais um candle segunda-feira aqui, mais fraquinho aqui para baixo, para buscar uma entrada um pouquinho mais afastada desse topo, mas tentando olhar para essa região aqui, ó, desse outro topo aqui como objetivo, que é um patamar ali dos 12,50 até um patamar de 12,73. Então, quanto mais distante for a entrada dessa região, melhor para se fazer essa compra. A gente vai ficar atento caso surja essa oportunidade, buscar uma compra. Porque ainda sendo um pouquinho mais restritivo, por conta da tendência de baixa do gráfico semanal ali da Embraer pelo gráfico semanal, então a tendência continua sendo a tendência de baixa. Ativo já tinha feito isso aqui para trás, um candle grande de alta, mas voltou logo na sequência para baixo. Então por esse motivo a restrição de não entrar já de cara, aguardar algum sinal de alta aqui nos próximos pregões. Superação da máxima no candle anterior ou do pregão anterior. CSNA3, diferentemente de Usiminas, não conseguiu quebrar o sinal da tendência de baixa, apesar de ter feito um sinal de fundo descendente no gráfico semanal, o que sinaliza a chance de um repique de alta desta forte queda aqui, o último movimento forte queda. Então esse sinalzinho aqui aumenta a chance de ter algum repique. Esse repique ele pode vir um repique ali, correção no preço, bater na média, ou ele pode ficar aqui de forma mais lateral, que seria a correção no tempo. Girou um candle negativo na sexta-feira, fechando para baixo da média, batendo nela e fechando abaixo. A perda da mínima desse candle seria um dos sinais de saída, até mesmo de abertura na posição de venda em CSNA3. CSAN3 também, após tentar aqui reverter um topo descendente e na sequência já volta a fechar aí para baixo da média, se tiver algum sinal aqui de oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, 17,29, dá até para encaixar uma venda aqui no papel tentando pegar algo para baixo em termos de swing trade. A gente tem algumas posições também em aberto na questão do swing trade na ponta vendedora. São 3 operações em aberto de venda e nós temos aqui, né, na faixa de 6 operações em aberto de compra. 3 de venda e 6 de compra nesse momento, que está um pouco condizente com o cenário do Ibov ali voltado para cima dos 98 mil pontos. Lógico que se começar a tiver outras oportunidades de venda, a gente vai efetuando aí no decorrer da semana. E o legal da operação de venda é que ela termina proporcionando ali um capital para poder trabalhar na operação de compra. É lógico que na hora que encerrar a operação de venda, você ficar dependendo desse capital para ter o dinheiro para encerrar a sua posição de venda, que você tem que comprar, você vai ter que encerrar a posição comprada. Então isso é importante ficar atento. Cuidar para as operações na ponta compradora não ultrapassar 100% do capital que você destinou para swing trade. Após a Cosan, vou falar aqui de Ecor 3, que terminou o dia, aqui o dia apresentando ali uma leve alta, 0,37%, mas brigando com a média, não consegue muito passar dessa média. A perda dessa mínima aqui dá até para pensar ali numa venda de swing trade, colocando o stop aqui para cima, pois o papel está dentro da tendência de baixo do gráfico semanal, gerou um candle de indefinição, até um padrão de reversão dos candles chamado de Arami ou Harami, corpo pequeno dentro do corpo do candle anterior, superação da máxima dessa última semana, reforça a chance de repique de alta, para caminhar ali para uma faixa dos 5,81 até a média móvel de 13 períodos, nesse momento em 6,17. Então precisa romper aqui a região dos R$ 5,52, que basicamente ocorreria o quê? Um pivôzinho de alta no gráfico diário, criando a expectativa justamente de retornar para a região ali mais pesada em termos de resistência. Ter mais por volta de 5,80 a um patamar de 5,90 e depois disso a região mais dentro lá dos R$6, mais na faixa dos 6,20. É isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Desejo a você uma excelente semana de bons negócios. Estaremos aqui buscando contribuir com isso, com essa questão dos bons negócios, com a leitura do mercado, com a evolução na parte de aprendizado, na parte de você fazer as análises por conta própria, no decorrer de toda a semana, principalmente aí com a sala ao vivo, que tem uma pegada educacional, e também a gente olhando para possíveis oportunidades do mini índice, mini dólar
e também ações atendendo pedidos de análise de vocês no decorrer da semana. Aproveite bastante, faça suas sugestões, coloca aqui embaixo também feedback, algo relacionado também a pedido de análise para a próxima análise de fechamento pregão. Agradeço. Então, até amanhã. Uma ótima semana para nós.